Vamos lá, continuando aqui. Abra sua Bíblia aí em Efésios, no capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo a Efésios. Capítulo 2. Versículo de 1 a 3. Efésios 2, 1 a 3. O texto que nós vamos meditar aqui nesta noite. Hoje quase o mundo todo comemora a ressurreição de Jesus. Nós vamos falar sobre a grandiosa solução. O texto diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim, ó: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Feche os seus olhos aí, vamos orar. Pai Santo, Pai amado. Ó Deus, nós acabamos de ler aqui a Tua preciosa palavra. Ó Deus, que o Senhor venha revelar essa palavra aos nossos corações nesta noite, ó Deus, para o louvor, glória, exaltação do Teu nome, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, amém. Hoje é domingo de Páscoa. E no domingo de Páscoa nós celebramos... O que nós celebramos? A ressurreição de Jesus. É o que nós celebramos. Quem comeu chocolate hoje? Quem comeu? Não? Eu comi. Né? Comeu chocolate? Não? Comeu chocolate? Comeu chocolate? Comeu chocolate? Você comeu chocolate? É bom comer chocolate. Né? É bom comer chocolate. Mas isso não é Páscoa. Páscoa é a ressurreição de Jesus. Isso aqui é a Páscoa. Para nós hoje, né? Para o cristão, Páscoa é a ressurreição de Jesus. Mas não é pecado comer chocolate, não. Pode comer. Se você não gostar de chocolate, dá para quem gosta. Né? Dá para quem gosta. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta muito. Tem gente que gosta muito. Não dá para quem gosta muito. O Felipe, cadê o Felipe? O Felipe me deu chocolate hoje. Me deu chocolate. Bom, até agora só o Felipe me deu chocolate, mas vai aparecer mais chocolate. Mas tá na benção. Então, pode comer o chocolate, não é problema. Mas a Páscoa não é isso. A Páscoa é a ressurreição de Jesus. Então, nós celebramos isso. E que dia maravilhoso é esse para nós? Imagina aí, que dia maravilhoso é esse para nós, crentes no Senhor Jesus. E nós devemos regozijar nesse dia, porque é um dia lindo, é um dia que o nosso Salvador ressuscitou. E a ressurreição de Jesus nos deu garantia de vida eterna. O mundo não compreende isso. O mundo não entende isso. E isso é lamentável. Porque a ressurreição de Jesus, ela resolve três. Presta atenção. A ressurreição de Jesus resolve três maiores problemas da humanidade. São três maiores, ou os três maiores problemas da humanidade são resolvidos com a ressurreição de Jesus. É mesmo, pastor? Você deve estar perguntando, é mesmo? Que negócio que é esse? Os três maiores problemas. Aí o outro logo pensou assim, ó,
minha conta está negativa, né? Mas nem esse problema aí não, tá? Esse aí não resolve não. Esse problema você tem que trabalhar mesmo e ter educação financeira, aí resolve. Aí você consegue resolver, tendo educação financeira e trabalhando, esse problema você resolve. Mas os 3 maiores problemas, quais são eles? O primeiro, a morte espiritual. Morte espiritual é um grande problema da humanidade. A morte espiritual. O outro problema é a morte física. A morte física, a gente morre. Quantas pessoas você já viu morrendo? Você não viu, mas você foi no velório. Não foi? Ou você já viu alguém morrendo? Eu já vi. Eu já vi gente morrendo. Mas se você não viu, mas você já foi no velório, já viu. Ou se você nunca foi no velório, você ficou sabendo que gente morreu, não foi? Porque é a morte física. A ressurreição de Jesus resolve esse negócio aqui, esse negócio de morte física, que é um problema da humanidade. Ninguém quer morrer. Quem quer morrer? Levanta a mão. Quem quer ir para o céu? Pô, todo mundo levanta a mão, mas não quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas ir para o céu todo mundo quer. Então é um problema, é ou não é? A morte física é um problema. O outro problema é a vida sem esperança. Pessoas vivendo neste mundo sem ter esperança no que vai acontecer ou no que está por vir. A ressurreição de Jesus resolve esses problemas. Como assim, pastor? Uma simples ressurreição resolve isso tudo? Resolve. Porque há vida na ressurreição de Jesus. Há regozijo na ressurreição de Jesus. Há esperança na ressurreição de Jesus. Todas as pessoas têm problemas. Tem ou não tem? Sim, quem não tem problema é o Marcelinho. Não, está ali dormindo, tranquilo, não tem problema. Mas todas as pessoas têm problemas, não tem? Não tem? Tem gente que fica contando um problema para o outro assim, achando que o dele é maior do que o outro, aí o outro vira para ele e fala assim: se eu te contar a minha história, como é que é mesmo? Debaixo de um pé de amora, você ri e chora, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldades, todo mundo passa por sofrimento, sim ou não? Todo mundo passa por isso, mas poucas pessoas entendem a verdadeira fonte dos problemas, a verdadeira fonte das dificuldades, a verdadeira fonte dos sofrimentos. Poucas pessoas entendem isso. O apóstolo Paulo, ele coloca aqui as coisas da seguinte maneira, ou da seguinte forma. Ele coloca assim, ó: todos nós nascemos com uma velha natureza. É o texto que Paulo fala aqui neste texto que nós lemos aqui de Efésios. Ele diz que todos nós nascemos com uma velha natureza. Todos nós. Não tem uma pessoa aqui que nasceu com uma natureza nova. Todos nós nascemos com uma velha natureza. Fazendo isso, faz com que nós estivéssemos mortos espiritualmente. Todos nós nascemos já mortos espiritualmente. Isso quer dizer cortados da presença de Deus. Todos nós já nascemos assim. O apóstolo Paulo fala claramente nesse texto aqui que todos nós nascemos isso. Nós podemos pensar que nós somos livres. Podemos pensar que somos livres. Quem é livre? Nós podemos pensar. Algumas pessoas levantaram a mão, ficaram meio tímidas, se levantaram só um pouquinho assim, ou se regalaram um olho assim, é porque não entendeu ainda, mas nós vamos chegar lá. Podemos pensar que nós somos livres, mas nós estamos presos nas armadilhas do pecado. Estamos presos nas armadilhas do pecado, porque nascemos com a natureza velha. Algumas pessoas percebem este fato quando elas são confrontadas com a palavra de Deus. É o caso
nosso, né? Nós somos confrontados com a palavra de Deus. E nós percebemos que nós estávamos mortos espiritualmente. Então algumas pessoas percebem este fato quando são confrontadas com a palavra de Deus e ali encontram a resposta que estavam procurando. Quando recebemos o dom da vida espiritual, nós somos postos em liberdade. Nós somos postos em liberdade quando nós recebemos o dom da vida espiritual. No capítulo 2, o versículo 4 e 5, Paulo diz assim, ó: mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus é rico em misericórdia, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, por causa da riqueza dele em misericórdia. E o que é misericórdia? Compaixão por um coração miserável. Você não merece, eu não mereço, mas ele dá, porque ele é rico em misericórdia. Ele não precisa de ficar poupando misericórdia. Deus não precisa de fazer igual a gente faz. Quando a gente recebe o salário, a gente tem que fazer umas contas, né? O que eu vou fazer esse mês? Isso aqui dá para pagar, isso vamos fazer isso aqui, vai dar para comprar vai dar para comprar uma roupa nova esse mês não dá, não é assim? Deus não precisa de fazer isso com a misericórdia não, porque ele é rico, ele pode distribuir misericórdia, ele distribui misericórdia, ele é rico em misericórdia. Então, quando nós percebemos isso, Deus distribui a misericórdia dele, e a ressurreição de Jesus torna possível que você e eu, que nós venhamos receber o dom da vida espiritual, por meio da graça de Deus. O que é graça? Favor imerecido. Não merecemos, mas Ele dá. Ele dá. E essa graça nos alcança. Quando essa graça nos alcança, ela restaura o nosso relacionamento com Deus. E quando o nosso relacionamento com Deus ele é restaurado, isso nos proporciona perdão dos pecados. Nos proporciona perdão dos pecados. O apóstolo Paulo diz, no versículo 8 e 9, ele diz assim: porque pela graça sois salvos. Sois salvos por quê? Pela graça. É pela graça. Pela graça nós somos salvos. Não, eu não tenho que pagar para ser salvo. É a graça que me faz ser salvo. Mas de que maneira? O apóstolo Paulo continua dizendo: mediante a fé. Eu preciso crer. Eu preciso ter fé. Eu preciso confiar. E ele continua dizendo: isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então a fé, ela não vem de nós mesmos. É Deus que dá. É um dom que Deus dá. Ele diz que a salvação ela não vem de obras, para que ninguém se glorie e fale assim: não, eu sou melhor do que ele, eu fiz mais, eu cantei, eu preguei, eu sou... Não. O que ele diz? Que vem de Deus, para que ninguém se glorie. Todos podem receber este dom, o dom da salvação, a graça de Deus, todos podem receber. Eu estou feliz. Você está feliz? Eu estou feliz. Porque isso é um dom. Você está feliz? Eu estou muito feliz porque isso é um dom. Porque sem ele, a única maneira que poderíamos pagar pelos nossos pecados seria morrermos nós mesmos por eles. Aí você teria coragem de morrer pelos seus pecados? Você mesmo? Imagina. Pensa aí um pouquinho. Naquele pecado que você cometeu. Pensa aí. Aquele mesmo. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Nem falar que você não pecou não, aí você já está pecando. Você falar que você não pecou, você já está pecando. Então, pensa. Aí você tem que morrer por ele, para ser salvo.
Mas, por isso que eu estou feliz, porque Jesus morreu por mim. Devemos receber a Cristo como nosso Salvador. Ele é a solução que Deus proporcionou para mim e para você. Porque os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Ele morreu no lugar que era nosso. Ele morreu no lugar que era seu. Ele morreu no nosso lugar para que pudéssemos receber o dom da vida eterna através da graça de Deus. E o próprio Jesus, ele diz, o texto bíblico de João 5:24, Jesus diz: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O próprio Jesus diz, e Jesus, quando ele diz aqui, ó, em verdade, o judeu, quando ele repete isso aí, é porque isso aí é mais do que verdade, é absoluto, não tem como negar. Ele diz, não tem como negar, que quem ouve a minha palavra, ele está dizendo, e crê em Deus, que é Deus que enviou ele, em quem me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, porque passou da morte para a vida. Você não vai entrar em juízo. Conta-se a história de um homem chamado John Newton. Fala que a história desse homem ela foi transformada quando ele descobriu a graça de Deus. John Newton, ele era um capitão britânico. Era um capitão de um navio mercante de escravos. Esse navio levava os escravos de um continente para o outro, para poder fazer a venda dos escravos. E John Newton, ele era capitão deste navio. E Newton, ele veio a entender a sua que ele estava pecando. Ele veio a entender que ele estava no pecado. E ele viu que ele precisava de um Salvador. Alguém falou do amor de Cristo para ele, e ele entendeu que ele precisava ser restaurado, precisava de ser salvo. E a sua conversão se deu em 1748. Muito tempo, né? Nem a Cida estava lá. Né? Se fosse 1800 e pouquinho, a Cida estava lá, mas 1748 ele estava lá. E ele escreveu um hino memorável que se chama Maravilhosa Graça. Não sei inglês não, mas no inglês eu acho que é Amazing Grace, é? Ó, tô bom, tô bom. É Amazing Grace mesmo, amor? Graça é Grace, então é Amazing Grace. Então, maravilhosa graça, celebrando o que tinha feito na vida dele. Você sabe como que é esse hino? E muita gente canta ele hoje achando que é coisa nova. Um negócio que fala assim, ó: maravilhosa graça, maior que o teu poder, como poder tocá-la, como hei de conhecer esta maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa é a de Jesus. E assim vai, não tem nenhum assembleano, nenhum batista aqui, nenhum presbiteriano aí não para poder cantar, não, essa música a gente canta, desde criancinha eu cresci cantando essa música, é a maravilhosa graça. Oi? Só tem o pessoal de 1747 para trás, 1748 para frente, todo mundo conhece. Então, ele escreveu essa música, Maravilhosa Graça. A maravilhosa graça, a graça de Jesus. Porque a vida na ressurreição de Jesus. A vida na ressurreição de Jesus. Então, o primeiro problema
Ele resolve esse problema, ele nos dá vida eterna. Vida eterna. Em Jesus nós temos vida eterna. A morte de Jesus nos proporcionou vida eterna, como Jesus mesmo diz. Como Jesus mesmo diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele resolve o problema da morte espiritual, ele resolve. E o segundo problema que todo mundo compartilha é a morte física. Todos nós vamos morrer. É um problema. É um problema, não é? Nenhum único indivíduo nesse planeta vai escapar da morte, a menos que Jesus volte antes. Jesus voltar antes. Eu não sei com quem eu estava conversando aí, acho que foi no Impacto, uma pessoa virou para mim e falou: não quero morrer, não quero ser arrebatado. Aí a pessoa, tem alguém que falou aí: eu quero morrer, não quero ser arrebatado. Então, você tem que orar para Jesus voltar então, antes de você fazer 100, senão o negócio vai ficar ruim para o seu lado. Por quê? Todos nós vamos morrer. Porque a morte espiritual, ela gerou morte física. A morte espiritual gera morte física, gerou, a morte física. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 5,12, ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o homem pecou, com o pecado entrou a morte. Então todos os homens já nasceram pecadores e condenados à morte. Simples. Tem alguma dificuldade de entender? Todos somos pecadores. No dia em que Adão pecou no jardim do Éden, ele morreu espiritualmente. Ele morreu espiritualmente no dia que ele pecou. Aquela morte, ela foi o prenúncio da morte física. E em Adão, todos morrem. Por causa do Adão. Todos morrem. Todos morrem. A morte física, de fato, ela é a prova da morte espiritual. De que todos nós nascemos alienados de Deus. Só que tem correção nesse problema aí. Sabia? Correção. Corrigir o problema da morte espiritual não reverte o problema da morte física. Tem gente que acha: não, eu vou corrigir o problema da morte espiritual. E como corrigir o problema da morte espiritual? Crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí você vai ter vida eterna. Aí o camarada vai falar: não, agora eu não vou morrer mais. Agora eu estou com Jesus, eu não vou morrer mais. Corrigir esse problema não resolve o problema da morte física. A morte física vai acontecer. Por quê? Ainda temos funerais, temos ou não temos? Temos necrotérios, né? Temos cemitérios, né? Nós temos ainda. Então, qual que é a solução do problema da morte física da humanidade? Como nós vamos resolver esse problema? Tem solução. Qual que é a solução? Como vamos resolver? Romanos 5,17 diz assim, Paulo diz assim, se pela ofensa de um e por meio de um só reuniu a morte, muitos mais os que recebem a abundância da graça é o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E é justamente o que nós celebramos hoje é que faz essa mudança. A solução está aí, por causa da ressurreição de Jesus. Deus pode agora nos dar o dom de uma vida ressurreta. Nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar com Cristo.
o problema da morte física está solucionado também em Jesus. Vamos morrer, mas assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar com Ele. A solução está aí, está tudo em Jesus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 22, ele diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O pecado entrou no mundo por Adão, e o pecado sai do mundo através de Jesus, que levou os nossos pecados na cruz do Calvário. E a ressurreição de Jesus nos dá garantia que nós também vamos ressuscitar. Por isso que ele diz: mesmo que morra, viverá. Mesmo que morra, viverá. Essa é a promessa, é a esperança que Jesus nos proporciona. O evangelista João, no capítulo 11, no versículo 25, ele diz assim: ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você vai morrer. Você vai morrer? Sim. Sim. Mas se você está com Jesus como seu Salvador, você viverá novamente em outro lugar de bênção, porque você vai ressurgir com Cristo e vai para o céu, vai para a glória, vai dizer lá: santo, santo é o Cordeiro de Deus, vai adorar a Deus e vai viver eternamente no céu. A ressurreição de Jesus, ela é o quê? É o nosso futuro. É o nosso futuro. E nós só temos futuro por causa dele, porque um dia ele morreu, mas ele também ressuscitou. Ele também ressuscitou. Houve pessoas que foram ressuscitadas durante o tempo de Jesus. Quando Jesus estava na terra, as pessoas foram ressuscitadas, não teve? Já leu isso, né? Já ouviu muitas mensagens sobre isso. Mas elas estão aí. Cadê elas? Morreu. Morreu. Lázaro está andando aí. Jesus ressuscitou Lázaro, ele está andando aí. Por que ele não está andando aí? Às vezes está um Lázaro velhinho, né, andando assim. Ó. Mas por que ele não está aí? Porque morreu. Morreu. A morte física acontece. Acontece. Jesus foi o primeiro a morrer fisicamente e a ressuscitar em corpo glorificado. E um dia eu e você também vamos ressuscitar no corpo glorificado. Jesus ressuscitou no corpo glorificado. Lázaro morreu, Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro, quando ele chegava na casa dos amigos dele, ele tinha que bater na porta para abrir a porta e entrar. Porque Lázaro ressuscitou no corpo físico, esse corpo aqui perece, ele vai morrer. Jesus, quando ele ressuscitou, os discípulos estavam lá, reunidos com medo. Jesus entrou por onde? Pela parede, né? Entrou lá. É o corpo glorificado. É visível, é palpável, mas é uma matéria diferente, que não se corrompe, não se destrói, não tem doença, não tem dor de cabeça, não tem nada. Entendeu? Jesus foi o primeiro que morreu fisicamente e ressuscitou no corpo glorificado. Porque Jesus, ele é a primícia. Ele é a primícia. Ele morreu para o mundo. E ele fala que nós também temos que morrer para o mundo e ressuscitar para ele. O que é morrer para o mundo? É deixar de fazer as coisas do mundo. Muitas vezes a gente prioriza tanto as outras coisas e nada de Deus. Nada de Deus. Nada. Você pode observar aqui, ó, dá uma olhada para a igreja, ó. Muita gente não está aqui, mas também não estava no culto da manhã. Tivemos 2 cultos de manhã. 2 cultos hoje, né? Muito não está aqui, mas também não estava de manhã. Porque priorizou outras coisas, menos Deus.
E Jesus morreu. Jesus morreu. E ele falou que a gente também tem que morrer. Muitos também estavam de manhã e estão aqui agora. Pastor, demora quantos quilômetros? 20 quilômetros daqui. Estava de manhã, foi e voltou, mora 20 quilômetros. A Andréia também lá. Davi, 20 quilômetros. Foi e voltou. Jesus morreu. Imagina se Jesus falasse assim: não, vou escolher aquele ali, vou deixar aquele do lado ali. Mas Jesus morreu para todos. Mas é todos que vão ser salvos? Todos vão morrer. Mas é todos que vão ressuscitar num corpo glorificado? É? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, versículo 20, ele diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na vida. O que ele diz? O que Paulo está dizendo? Primeiro Jesus ressuscitou, depois nós também vamos ressuscitar nele, se estivermos nele. As palavras que o apóstolo Paulo dá aqui, ele dá algumas palavras aqui que são palavras operativas. O que são as palavras operativas? Em Cristo. Só vai ressuscitar, ter um novo corpo, quem estiver em Cristo. Quem não estiver em Cristo, e seguir a Cristo não é fácil, não. Seguir a Cristo é renúncia. Muitas vezes a gente precisa de renunciar a um monte de coisa. Tem um monte de gente que fica querendo ser pastor. Conheço um bocado. Posso encher os dedos das mãos e dos pés, assim, e enumerar as pessoas. Não estão querendo. Mas não querem viver a vida de um pastor. Porque pastor é renúncia. O tempo todo. O tempo todo é renúncia. Deu feriado aí, né? Muita gente viajou. Pastor viajou. Tá vendo? E as pessoas querem ser. Domingo de manhã, hoje estava chovendo demais. O pastor queria ficar dormindo ainda mais tarde, ficou? O pastor estava aqui. O outro pastor saiu 20 quilômetros daqui, debaixo de chuva, e chegou aqui. Né? O pastor desce, estava chovendo, 20 quilômetros. Aí tem gente que mora 100 metros da igreja, 200 metros, do outro lado da rua, não vem. E pior de tudo, tem gente que chega é assim, ó. Acho que vai chover, não vou na igreja. E outros falam assim, eu acho que minha cabeça vai doer, não vou na igreja, não, minha cabeça vai doer, eu acho que eu estou com dor de cabeça, acho. As pessoas querem, mas não querem pagar o preço. Tudo tem preço. Tudo tem preço. Tudo. E na maioria das vezes, o preço tem a ver com renúncia de coisas que dá prazer para a nossa carne. Você acha que Jesus, como homem, ele queria morrer? Queria morrer? Ele era homem. Tanto que ele fala lá, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Só que a gente chega, a gente ora, hoje a gente fala ao contrário, a gente fala assim, ó Deus, afasta isso de mim, tira esse peso de mim, né? Tira, não, esse peso, não, eu não quero.
Todo mundo só quer o bônus, mas e o ônus? Tudo na vida tem bônus e ônus. E os ônus costumam ser bem maiores do que os bônus. Porque os bônus, eles podem até subir mais do que os ônus, mas leva é a evangelista Bruno, é a estoraque. O que é estoraque? Já preguei aqui, você precisa de apertar lá, esperar. E acontece. Mas tem preço para poder pagar. Precisa de pagar preço. Se você recebeu o dom da vida eterna através de Jesus Cristo, você ganhou a vida espiritual para hoje. E a vida da ressurreição na eternidade. Você ganha a vida espiritual para hoje. E você ganha também a vida eterna, a ressurreição na vida eterna. Tem necessidade de temer a morte física? Tem. Vou perguntar de novo assim, quem quer morrer? Eu vou falar, tem necessidade de temer a morte física? Jesus veio, gente, para libertar aqueles que vivem com medo da morte durante toda a vida. Porque ele veio para dar garantia que nós temos vida eterna. Se nós que aceitamos Jesus como um sacrifício perfeito e recebemos perdão dos nossos pecados, os nossos corpos vão sair da sepultura. Nós vamos viver maravilhosamente por toda a eternidade. Nós vamos viver. Por quê? É a ressurreição de Jesus que nos proporciona essa vida eterna. É a ressurreição de Jesus. Proporciona o quê? Uma vida abundante e livre. Livre de quê? Livre do pecado. Sabe por quê? Pecado. O que o pecado faz com a gente? Ele mata o nosso corpo, a nossa carne. O pecado mata. O pecado, ele dá prazer, mas mata. A pessoa, ela bebe, fuma, aí chega um determinado tempo, ela resolve parar. O cara fuma 40 anos, aí resolve parar. Nunca mais um exame de pulmão dele vai ser ok. Vai dar a marca lá. Aí depois ele chega nos 50, passou dos 40 anos, 50, começa a dar a zica, né? Né? A zica do mosquitinho, não, dá uns negócios lá, né? Começa a dar uns trem, uns beozinhos na vida. Aí o cara fala assim, oh, mas agora eu tô com insuficiência respiratória, eu tô com enfisema, eu tô com isso, mas por quê? Plantou. Aí o outro vive até 90, ele vai só até 50. Por quê? Plantou. Como eu falei no início, vir para Jesus não vai anular o que você fez com o seu corpo, com o pecado, não. Só vai te dar a garantia da vida eterna, mas não anula, não. Vai morrer. Vai morrer. Uns vão morrer antes, outros vão morrer depois. Uns morrem no tempo, outros morrem depois do tempo. Mas muitos morrem antes do tempo, porque o pecado mata. O pecado mata. Mas com Cristo nós temos vida abundante. Muitas pessoas vivem uma vida sem realizações. E outros vivem vida sem propósito, ou sem um propósito verdadeiro. Quem está vivendo uma vida de realizações? Glória a Deus. Quem vive uma vida de propósito, ou com propósitos? Precisamos ter propósito na vida. Sabe onde queremos chegar? Tanto na terra e na eternidade. Onde eu quero chegar. Aqueles que vivem meramente para satisfazer os seus próprios desejos. Tem gente que só vive para satisfazer os seus desejos, né?
Conhece gente assim? Só para satisfazer seus próprios desejos. Não importa com ninguém, é só com ele mesmo. Vai tomar uma decisão, não pensa nos outros, só pensa nele. É uma das coisas difíceis de ser pastor. Pastor, de tomar uma decisão, ele tem que pensar em todo mundo. Nele ele pensa por último. Minha esposa está ali, que acompanha de perto. Às vezes eu preciso de resolver um negócio, mas eu tenho que, não posso fazer isso agora, porque se eu fizer isso, vou prejudicar aquele. Mas você vai tomar prejuízo, mas eu não posso prejudicar o outro. Eu preciso de, né? Às vezes eu preciso de baixar um passinho para trás. Entendeu? E tem pessoas que vivem sem propósito. E frequentemente essas pessoas se sentem vazias. O rei Salomão, ele escreve assim, ó: tudo quanto desejarem aos meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 2, 10, 11. Ele diz que tudo era vaidade. As coisas que ele buscava na terra. Corria atrás das coisas, eu quero aquilo, eu quero. Mas tudo era vaidade. Quando ele alcançava, ele falava assim, ó: não passa de vento. Não passa de vento. Paulo, ele descreve essa situação de uma maneira teológica. A carta de Paulo aos Romanos, ela é a base teológica do Novo Testamento. E Paulo, ele descreve isso aqui lá no capítulo 7, no versículo 5, ele diz assim, ó: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de que frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A ressurreição de Jesus resolve o problema da esperança. Nós não ficamos mais ansiosos com o que vai acontecer. Nós esperamos em Cristo, porque a ressurreição dele nos dá a garantia que nós estamos indo para o céu. Pessoas que vivem por aí sem nenhum propósito eterno. Precisamos ter propósito eterno. E tem pessoas que vivem sem nenhum propósito eterno. As pessoas vivem frequentemente fazendo uma pergunta. Elas perguntam: qual que é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Você já perguntou isso? Já? Ou já ouviu alguém perguntando? Alguém já perguntou para você qual o sentido da vida? Por outro lado, olha só, se você tem Jesus como seu Salvador, foi-lhe dada uma nova vida, a qual você pode dizer: o sentido da vida é Jesus. O sentido da vida é Jesus. O sentido da vida é fazer a vontade de Jesus. O sentido da vida é andar nos passos de Jesus. Mais uma vez, em inúmeros sermões que eu já preguei, eu recomendo para você o livro Em Meus Passos. O que faria Jesus? Será que ele faria aquilo que a gente faz? O que faria Jesus? Vida com propósito é saber que você está indo para a glória, mas quem vai para a glória anda nos passos de Jesus. E andar nos passos de Jesus, a gente precisa de renunciar à nossa vontade. É matar a nossa carne. A nossa carne quer descansar. Mas nós precisamos fortificar o nosso espírito. Nós temos que matar a carne para poder fortificar o espírito. É fazer um jejum, é uma oração, é estar numa escola bíblica, é estar num culto, é participar
Quantas vezes você come por semana? É uma pergunta. Quantas você come por semana? Quantas vezes? Algumas, mas você vai na igreja uma vez na semana só, 2 horas? O corpinho precisa de alimentar, né? Mas e o espírito? Uma vez tá bom. Aí fica capengando. Capengando. Fica andando com o espírito. O corpo tá assim, né? Bombado. Malhado lá. Igual a Gisele malhando lá. O corpo tá malhado. Mas e o espírito? A Gisele, ela tá na semana aqui no culto, tá? Você vem aí. Se você não viu ela na semana, porque você não vem no culto da semana. Se você vir, você vê ela no culto da semana. Na terça-feira, ministro de louvor oficial. Mas tá aí, ó. O corpo bombado, mas o espírito tá assim, ó. Por quê? Não alimenta, ele precisa de alimentar. Ele precisa de alimentar. Ah, pastor, eu faço lá na minha casa. Tá bom? Tá não. A Bíblia fala que nós temos que congregar a união dos irmãos. Você sozinho, você não é igreja não. Você sozinho, você é templo do Espírito Santo. Igreja é a reunião dos santos. É quando os santos se reúnem, é quando os templos do Espírito Santo de Deus se reúnem, aí é a igreja de Cristo. Aí é a noiva do Cordeiro de Deus. Entendeu? Entendeu como que é o negócio? Entendeu o segredo do negócio? E Jesus ressuscitou para nos dar vida. Você tem Jesus como Salvador? Tem. Então você tem uma vida nova. E essa vida nova você precisa de andar como Jesus andou, renunciando. Jesus renunciou muita coisa no mundo. Muita coisa. Paulo fala lá em 2 Coríntios, eu acho que é capítulo 5, não sei o versículo. Paulo fala que se alguém está em Cristo é nova criatura. Se alguém está em Cristo é nova criatura. É 2 Coríntios 5, eu não sei se é 16 ou 17, um negócio assim, oi? 17. Se alguém está em Cristo é nova criatura. E lá em Romanos 6, 4 ele diz assim, ó, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo. Quer dizer, nós morremos com ele. Nós morremos com ele. Quando nós batizamos, o símbolo do batismo é morte. Nós morremos, somos sepultados com ele. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque nós vamos ressuscitar com ele. É o que ele está dizendo. Nós temos que andar o quê? Em novidade de vida. Não é a vida do passado, não. Não é a vida do passado, não. Se estamos em Cristo, temos novidade de vida. Porque nós somos identificados com ele na sua morte e também na sua ressurreição. Nós somos identificados com ele na sua morte e na sua ressurreição. Deus quer que eu e você vivamos abundantemente e que tenhamos uma vida cheia de propósito. Uma vida cheia de propósito. João 10:10 diz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ter vida, vida em abundância. Um dia todos nós vamos comparecer diante de Deus ou diante de Jesus. E ele vai escrutinar os nossos atos. Você vai chegar lá. Vai chegar lá. Todos nós. Para onde você vai depois de você chegar lá, eu não sei, mas que você vai chegar lá, eu tenho certeza que você vai chegar lá, diante dele. Todos vão chegar. Agora, depois daquilo a gente não sabe. Quando eu fui apresentar no exército, foi assim, eu cheguei, aí tinha uma mesa lá, o cara olhava lá e falava assim, ó,
vai para aquela fila lá, outro vai para aquela lá. Uns entrou, outros não. Era assim, oi? Vai para aquela fila lá, outro vai para aquela. Ela já olhava, vai para aquela fila lá, vai para aquela fila lá. O negócio foi bem assim. Aí depois reúne, todo mundo falou assim, ó, bem-vindo ao Exército Brasileiro. Mas é assim, todos vão chegar lá. Vai chegar lá. E ele vai escrutinar os nossos atos. O que fizemos por meio dos nossos próprios esforços, separadamente do direcionamento de Deus, será destruído. Obras. Nós somos crentes em Jesus, estamos fazendo, trabalhando, pá, e nós vamos para o céu. Mesmo se você for no céu, se você for entrar para o céu, ele vai falar assim, ó, você vai para o céu, ele vai analisar também as suas obras. Tem obras que são feitas de palha. Outras são feitas de... Ajuda aí, gente. Oi? A palha queima no fogo. O que é obra de palha? A pessoa faz alguma coisa para satisfazer ela mesma. É o desejo dela. Tem gente que quer chegar em determinado lugar para ser visto, ser reconhecido. E a Bíblia diz que quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que aparecer é Jesus. Por isso que diz que tem até aquela música que fala que diminua eu para que ele cresça. Então ele tem que aparecer. O que fizemos por meio dos nossos próprios esforços vão ser separados e Deus vai destruir. Diz que Deus vai destruir. Mas o que fizemos por ele, Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, que vai durar para todo sempre. O que nós fizemos por ele, no nome dele, para ele, vai durar para todo sempre. O que a gente faz para nós, ele vai destruir. Ele vai destruir. Meu querido, minha querida, se você pudesse tão somente entender a alegria de viver, ela está no morrer. A alegria de viver está no morrer do eu. Como Jesus fez. Quem quer matar o seu eu? Precisamos matar o nosso eu. A gente, tudo deles é eu. Eu faço. Eu prego. Eu canto. Eu danço. Eu toco. Eu nada. O Espírito de Deus é que nos usa. O Espírito de Deus é que nos ilumina. O dom é dele. O talento é dele. Não é nosso. A parábola dos talentos era dos homens. Tanto que o Senhor voltou para pedir de volta. Então, se você dança, você toca, você canta, você prega, esse talento que ele te deu, não é seu não. Ele vai pedir de volta. Só que ele vai pedir, ele vai querer lucro. Por isso você não pode enterrar. Você tem que se aperfeiçoar, porque ele quer lucro. Viu? Ele quer lucro. Você que canta aí, ó. Tem um monte de gente que canta aí, Bruno. E está aí escondido. Não quer. Deus te deu esse talento, ele vai te cobrar. Com lucro. Se você canta um pouquinho assim, ele quer que você canta mais. Você melhora mais. Se você toca um instrumento, ele quer que você toca 2, 3. É que você melhora. É que você melhora, vai aperfeiçoando. Entendeu? Você prega 10 minutos, ele quer que você prega 20. 30. Ele quer que você melhora. Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Tá vendo como que é os negócios? Quando você morre para si mesmo,
que acontece? Você se dá aos outros. Tem gente que só pensa nele. Não pensa no... Quando você morre para si mesmo, o que acontece? Você chega para poder trabalhar, um exemplo, né? Vou dar aqui. Você vai trabalhar, você leva a marmita. Aí o seu colega esquece de colocar a marmita dele na geladeira. Na hora do almoço, vocês vão lá esquentar a marmita, né? Aí seu colega abre a marmita, mas dele está azeda. Quando você morreu para si, o que você faz? Pega a tampa da sua marmita, põe a metade da comida nela e fala assim, vamos comer juntos. Você come a metade, ele come a metade. Porque você morreu para si mesmo. Aí você se importa com os outros. Você pensa nos outros. Imagina se Jesus tivesse pensado só nele, não tivesse morrido para ele. Ele não ia morrer por nós, ele não ia morrer por você. É assim. Por isso você deve reconhecer que você é pecador, que você é merecedor da graça, merecedor não, carecedor da graça. Você tem que reconhecer isso. E todos os dias, como o pastor Dé pregou hoje de manhã, nós temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É todo dia. É todo dia. Eu ouvi um pregador uma vez, ele falava assim comigo, ele pregando, ele falava assim, ó, todas as vezes que faz um apelo, sempre arde no meu coração na vontade de levantar a mão e ir lá na frente de novo. Aí, um dia eu perguntei meu pastor se eu precisava de ir na frente de novo. Aí meu pastor falou comigo assim, ó, precisa de ir na frente, não, mas que você tem que aceitar Jesus todo dia, tem. É todo dia. E tem que arder mesmo no peito, esse desejo. É todo dia. Porque todo dia a gente precisa de estar consertando algo na nossa vida. Todo dia nós precisamos de matar algo na nossa carne. É todos os dias precisamos de matar o nosso eu. Todos os dias. Fazendo isso, nós vamos ter a garantia dos céus. E nós vamos querer estar lá. Nós vamos querer estar lá. E além disso, nós vamos fazer por onde está no céu. E nós vamos ter uma vida com propósito aqui na terra. E o propósito na terra vai ser entrar no céu. Então não desperdice a sua vida. Receba o Senhor Jesus verdadeiramente como seu Salvador. E grandes coisas Deus vai realizar na sua vida e através da sua vida. Ele vai realizar na sua vida e através da sua vida. Olha quão grandes coisas Deus fez na vida dos homens aqui que estão no Novo Testamento, especialmente na vida do apóstolo Paulo. Ele pode fazer na sua também. E através da sua vida também. Só basta você ter propósito. E para ter esse propósito, você precisa de matar o seu eu. Então a ressurreição de Jesus nos dá a garantia de ter uma vida espiritual saudável. A garantia a ressurreição de Jesus nos dá garantia que nós vamos morrer, mas vamos ressuscitar com Ele. A ressurreição de Jesus nos dá garantia que nós estamos indo para o céu. Então resolve os 3 maiores problemas da humanidade, a ressurreição de Jesus. E de fato, Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Jesus está à direita do Pai. Jesus está na glória, fazendo o quê? Preparando lugar para você. Preparando lugar para mim. Preparando lugar para você. Preparando lugar para mim. Preparando lugar para nós. Jesus está na glória.